o santo do dia 26 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Joaquim e Santa Ana, avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma referência bíblica e notações certas sobre Joaquim e Ana, pais de Maria. As informações existentes foram tiradas de contextos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho de Protos-Mateus, além da tradição sobre se ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 26 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendentes é um sinal da falta de bênção de Deus. Certo dia, ao levar suas oferendas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem pelo fato de não ter filhos. Por essa razão, ele não tinha direito de apresentar as oferendas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que ele desse um descendente. E Ana também passou dias em oração pedindo a Deus a graça da maternidade. Deus ouviu as preces e o anjo apareceu a eles separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao serviço conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da Priscília de Betsaida. Ali no século XII, no ano de 1100, os cruzados construíram uma igreja que existe ainda hoje, dedicada a Santa Ana. O culto aos avós de Jesus, principalmente apenas Santa Ana, era comemorado-se mesmo assim, em dias diferentes, no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, no século XX, após o Concílio do Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, no dia 26 de julho. São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, exemplos de perseverança e fé na criação da mãe do Salvador. Interceda a Jesus por todos os avós neste dia, hoje e sempre. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de julho. A comemoração de Santo Erasto, que se tornou êxilo ministro do apóstolo Paulo no século I, no ano de 61, no mosteiro de São Bento, próximo da Mantua, na Itália. São Simeão, monge eremita, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1016. Em Angers, na Aquitânia, atualmente na França, Santo Altino, bispo, que deve ser construída a catedral, reformou dos costumes do povo e a edificação da casa do Senhor Deus. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1068. Em Verona, hoje, na Veneto, na região da Itália, os beatos evangelistas Peregrino e os presbíteros, que faleceram no século XIII, no ano de 1230. Em Serfofenos, no Pesciano, hoje em Marcas, na região da Itália, o beato Hugo de Axis, monge da congregação dos Silvestrinos, da Ordem de São Bento, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1250. Em Santo Solverino, na região das Marcas, a beata Camila Cantittiri, mártire, que foi assassinada professar a sua fé na Santa Amada Igreja Católica e Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi martirizada no século XV, no ano de 1400. Em Guanteberg, próximo a Whitfield, na Inglaterra, o beato Joaquim Ingram, presbítero, mártire no século XVI,
no ano de 1594, pela ordem do rei da Inglaterra, por ele ser cristão católico praticante. Em Douglas, também na Inglaterra, o beato George Woodstock, martirizado, que no mesmo ano foi condenado à morte por ter reconciliado com a Igreja Católica. Foi martirizado no século XVI, no ano de 1594, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Lofoten, também na Inglaterra, os beatos Eduardo Twigg, da Ordem dos Pregadores, e Roberto Lustre, presbíteros e mártires, no século XVII, no ano de 1600, pela ordem do imperador da Inglaterra. Em Londres, também na Inglaterra, o beato Guilherme Werber, presbítero e mártir, no século XVII, no ano de 1641, pela ordem do rei da Inglaterra, por ele ser católico praticante. Foi martirizado em plena praça pública da Inglaterra, em Londres, decapitado. Em Putuan, no Vietnã, o beato André Martins foi martirizado no século XVII, no ano de 1644, pela ordem do imperador do Vietnã, sendo queimado vivo em plena praça pública do Vietnã. Num barco na prisão ancorada no largo de Rostoffer, o beato Marcelo Courtpe Laubrier de Rostoffer, da Sociedade das Missões, e Pedro José Grolli, presbíteros e mártires, no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Drange, também na França, as beatas Maria Margarida Bornet e 4 companheiras, virgem da Ordem de Santa Úrsula, foram martirizadas em plena praça pública de Paris, na Guilhotina. Decapitaram a cabeça das 5 mulheres por elas se confessarem cristãs católicas, no século XVIII, no ano de 1794, pela ordem do governo francês. Em Loves, La Lombardia, na região da Itália, Santa Bartolomeia Capitólio, que juntamente com Santa Vicência Grosseira fundou o Instituto da Caridade de Maria Menina. Faleceram de morte natural no século XIX, no ano de 1836. Em Montre, próximo a Granada, no litoral da Espanha, os beatos Vicente Pívila, da Ordem dos Agostinianos Rossertes, e Manuel Martins Sierra, presbíteros e mártires, no século XX, em plena praça pública de Paris, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Vinuela, na Austerbirt, também na Espanha, o beato Mariano de São José, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. No campo de concentração de Dachau, próximo a Munique, na Alemanha, o beato Tito Branstomir e o presbítero da Ordem dos Carmelitas, martirizado no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista de Hitler. Em Cantobora, no norte, na localidade da província de Novara, na Itália, a beata Maria Porinina, virgem do Instituto das Filhas da Imaculada da Conceição, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1945, em Buenos Aires, na Argentina. Em La Valette, na ilha de Malta, São Jorge Preca, presbítero que fundou a Sociedade da Doutrina Cristã, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1945. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 26 de julho, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória dos avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana.